Vocês já trabalharam com decisão sem dados, é chute? Nossa, eu já vi acontecendo muito casos assim. As pessoas não têm dados de acordo ali com o trabalho dela. Ah, quantos por cento de professores você trabalha no departamento ali dentro de uma secretaria de educação e você trabalha com dados. Quais são os professores que você fez assessoramento durante o ano? Quantos professores você acompanhou? Quantas unidades de ensino dentro de uma rede você acompanhou? Quais são esses dados? As pessoas não têm o hábito de se preocupar com essas informações. Só que essas informações são muito úteis para esse público. Porque dado, gente, é história. E a história precisa aprender a escutar. Então, tem frequência, notas, participação, comportamento. Tudo isso que eu trouxe para vocês, não colocar o aluno só como uma nota, mas também para que a gente possa contar uma história, a história que está por trás daquele dado e orientar decisões cada vez mais humanas. Analisar aquele contexto, colocar perguntas cada vez mais qualitativas para que as pessoas possam escrever. E a diferença entre agir no escuro e agir com clareza. Por que esses dados são tão importantes? Porque identifica os riscos de evasão e baixo rendimento. O professor, a coordenação pedagógica, consegue fazer intervenções pedagógicas mais rápidas, apoios curriculares e avaliações cada vez mais inclusivas, otimiza recursos e decisões da equipe gestora, traz evidências também para convencer e transformar. Então, você vai ter um dado daquela turma, vou dar um exemplo muito clássico. Hoje, com a tecnologia, permite a gente fazer isso. O professor passou uma lista de 10 exercícios de múltipla escolha, usando um formulário online. Ele conseguiu identificar que grande parte daquela turma estava errando determinado conceito dentro do exercício. Aí fica a questão. O professor, antigamente, quando a gente não tinha tanto recurso, para o professor perceber isso era muito difícil. Hoje em dia, não. A gente consegue fazer essa identificação cada vez mais rápida e o professor pode mudar a didática dele, pode abordar outra metodologia para abordar aquele conceito. Ou, se tem determinados alunos, um grupo menor realizando alguma intervenção, o professor pode agir em cima disso. Às vezes é um aluno que não compreendeu o conteúdo, ou a turma inteira. Então, tudo isso varia. E é claro, a gente não precisa virar um cientista de dados. Ah, mas eu preciso ser um cientista de dados? Não, não precisa. Estou acompanhando aqui os comentários de vocês. Só serve para quem tem tecnologia avançada? Não, dá para começar com o que a gente já tem. Eu dei o exemplo de formulários. Você pode trabalhar planilha também. Eu vou trazer daqui a pouco uma planilha para que vocês vejam. É só mais burocracia? Não. Ajuda a reduzir retrabalho e possíveis achismos. Então a gente não precisa virar cientista por causa disso. Quais decisões em sua escola poderiam ser melhoradas com dados? Podem ser melhores com dados. Vamos pensando aí, coloca nos comentários o que vocês acham. E o terceiro tópico, transformando esses dados em ação. Com que você já tem, já dá para começar. Então, deixa eu circular aqui. Ó, frequência mensal, o professor, a gestão escolar consegue avaliar algum sinal de risco, um aluno que está faltando cada vez mais, o que está acontecendo, acionar o conselho tutelar se for o caso. Então, a gente consegue fazer intervenções em menos tempo. Participação em atividades, você consegue ver o nível dos alunos ali durante a aula, o engajamento. Tipo de erros e avaliações. Isso eu já acabei de falar, né? Intervenção pedagógica, pistas de aprendizagem. O professor consegue mensurar ali se a turma entendeu ou não determinado conteúdo. Importante também trazer essa questão da família com as escolas, mas trazer esse contexto social e emocional. Tudo isso é importante, faz parte. Espero que vocês tenha sido claro para vocês. Coloquem aí nos comentários o que vocês acham, se está fazendo sentido, tá bom? Coloque suas dúvidas, suas sugestões, suas crises existenciais, para a gente tentar ajudar.
Avaliar, pessoal, também é cuidar e incluir. Como que a gente faz isso? Avaliações podem ser adaptadas. A gente sabe que tem vários níveis de aprendizagem, nós temos alunos com deficiência também. Hoje a gente dispõe de recursos para auxiliar nesse processo. Então, o professor pode criar mapa mental, vídeos, debates, jogos, várias formas de coletar dados com ferramentas diferentes. E é claro, coletar dados baseados em observação. Eu observando, eu trabalho também com formação de professores, ao longo dessa jornada que eu tenho, muitas vezes eu vou observando e vou adaptando o conteúdo de acordo com a necessidade daquele grupo de alunos. E flexibilidade no tempo. A gente consegue melhorar o tempo, a gente consegue ver quais alunos estão compreendendo mais rápido ou mais devagar o conteúdo. E a gente tem critérios claros e comunicados. Então, tudo isso conta na questão de cuidar e na questão de incluir. E nem todo dado está na planilha. Foi um caso que eu acabei de comentar com vocês. O aluno não se resume apenas à nota que ele tira. A gente precisa saber o ponto de vista qualitativo, um relato do estudante. Como que ele está se sentindo com aquele conteúdo? Como que ele está se sentindo a nível emocional naquele dia? Então, tem várias técnicas que a gente coloca aqui. Eu vou trazer um para vocês no final, como que vocês podem mensurar isso de uma forma descontraída, leve. A educação não precisa ser engessada. A gente precisa também contextualizar o humor no dia a dia. Observações do professor, eu já trouxe esse relato pessoal meu. Eu sempre observo muito os meus alunos professores. Comunicações com a família, no caso das crianças pequenas. E reflexões da equipe pedagógica, que são os conselhos de classe que a gente realiza. E eu queria saber, vamos colocar aqui uma informação para vocês pensarem aí. Eu quero que vocês compartilhem uma prática de uso de dados na sua escola, mesmo que ela pequena. Pode ser uma ideia simples, uma tentativa, um começo. O que você já faz que te ajuda a tomar decisões? E que registro ou indicador você já testou? Então, assim, tem inúmeras formas de fazer isso. Vamos pensar, por exemplo, em algo que as pessoas não pensam. A gente tem lá aqueles objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU. A gente quer trabalhar a temática da sustentabilidade dentro da escola e ela está alinhada também como um tema transversal dentro da Base Nacional Comum Curricular. Tá, como que um professor pode trabalhar uma aprendizagem baseada em projetos com seus alunos dentro da escola? Então a gente começa com dados simples. Qual que é o consumo mensal de água que a escola tem? Qual que é o consumo de energia? Como que é a coleta seletiva dentro daquela escola? Quantos professores tem? Quantos professores do sexo feminino tem, do sexo masculino? Quantos alunos do sexo masculino, do sexo feminino? Então tem vários dados ali dentro que eu consigo trabalhar aquilo. Eu trouxe o nível de sustentabilidade. A gente pode traçar um parâmetro também. Será que o público masculino pode consumir mais energia ou consumir mais água do que o público feminino? Então, muita coisa conta numa pesquisa. Num dado. Você pode fazer cruzamento de dados também para traçar o parâmetro. Gestão escolar, que quer avaliar a sua equipe pedagógica. Vai identificar, por exemplo, que tem professores que precisam de formação em recursos digitais. Estou dando um exemplo. Aí faz uma pesquisa. A pesquisa tem faixa etária, tem o sexo, como eu já falei, tem o nível de familiaridade com a tecnologia. Então, se o gestor souber trabalhar esses dados, ele tem ali uma amostra. Será que os professores que têm computador em casa fazem parte do público feminino ou do público masculino? E qual que é a faixa etária? A partir disso, a gente consegue identificar um padrão e tomar uma decisão, fazer uma intervenção em cima disso. E trazer esses professores cada vez mais para o lado da gestão. Fez sentido isso que eu falei aí, pessoal?